Olá, boa tarde. Desemprego em alta, descrédito nas instituições, nos partidos e nos políticos. Reformas importantes para o país enfrentando resistência. Tudo isso em meio a denúncias de corrupção que envolvem líderes dos principais partidos políticos. E se olharmos para a história, veremos que 3 décadas após a criação da nova república, o sistema político pouco mudou. Depois do regime militar, 7 presidentes estiveram no comando do país. Mas o que as delações da Odebrecht mostraram é que as relações entre os políticos e o poder econômico não mudaram como esperado. Troca de favores, corrupção, Caixa 2, licitações fraudulentas fazem parte de um grande esquema político-privado. Mesmo quem prometia acabar com os desmandos repetiu o script. A análise é do advogado constitucionalista Oscar Vilhena. Quando alguém chega ao poder, alguém se transforma em presidente da República, ele certamente terá uma minoria que o apoia no Congresso. Ele tem que construir uma maioria. E isso significa a troca de cargos e, junto com esses cargos, a possibilidade de que eles extraiam desses cargos os recursos necessários para financiar as suas campanhas. A grande questão agora é como sair da crise, resgatar a credibilidade das instituições democráticas e pôr fim a essas relações entre empresários e políticos que abalam a República. Acabou essa história de apoiar vários candidatos. Nós temos que ter clareza do que nós queremos para o Brasil e, em função disso, apoiar candidatos que estejam de acordo com essa agenda, com esse compromisso de Brasil. Não apoiar todo mundo. Apoiar todo mundo dá nisso que deu. E para falar sobre o atual cenário do Brasil, nós recebemos o cientista político Rui Tavares Maluf, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e o sociólogo Wagner Iglesias, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Você também pode participar aqui do nosso bate-papo, mandando seus comentários, perguntas pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Mas antes de nós começarmos aqui nossa conversa, nós vamos direto agora a Curitiba, onde o ex-presidente Lula presta depoimento daqui a pouquinho ao juiz Sérgio Moro. E de lá fala ao vivo o repórter Ricardo Ferraz. Boa tarde, Ricardo. O que você traz para a gente? Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos. O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está de fato confirmado agora para as 2 da tarde aqui no Fórum Federal de Curitiba, no bairro do AU. Várias tentativas foram feitas por parte da defesa de Lula para tentar suspender o julgamento, mas todas elas foram julgadas improcedentes pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. Resta apenas julgar uma questão, um habeas corpus, que foi impetrado ontem pela defesa do presidente Lula, levantando suspeição a respeito da idoneidade e também da imparcialidade do juiz Sérgio Moro. Esse pedido será julgado no início da tarde, de acordo com informações do próprio tribunal, muito provavelmente no momento em que Luiz Inácio Lula da Silva já estiver prestando depoimento aqui ao juiz Sérgio Moro. Eu vou pedir para o Alexandre Fortes dar uma mostrada aqui para que vocês entendam qual é o clima na capital paranaense, um reforço muito grande no policiamento. Cerca de 200 homens da tropa de choque da Polícia Militar praticamente isolaram todo o fórum. Ruas foram fechadas aqui do bairro do AU justamente para tentar impedir que tanto apoiadores da Operação Lava Jato quanto apoiadores do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegassem até aqui e pudessem entrar em confrontos. Foi feito um acordo entre as militâncias e também as autoridades aqui de Curitiba para que as manifestações acontecessem longe do fórum, em praças específicas, em locais específicos. Mesmo assim, o clima é de tensão. Foram apreendidas foices e algumas ferramentas de grupos de sem terra e também o acampamento onde os manifestantes da Frente Brasil Popular estão nesse momento, enquanto ficam aqui em Curitiba, foi atacado na noite de hoje. Foram jogados rojões nessa madrugada contra esse grupo. Portanto, o reforço do policiamento acontece também em outros locais
aqui de Curitiba. O clima é de tensão, como eu coloquei. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está na cidade. Ele se encontra nesse momento em um hangar da companhia aérea, uma companhia aérea privada que o trouxe aqui até a capital paranaense. Está na companhia também da ex-presidente Dilma Rousseff e outros correligionários do PT, deputados, senadores e o presidente da legenda, Rui Falcão. A gente conversou com eles um pouco mais cedo e a expectativa do partido é que a defesa de Lula hoje aqui seja uma defesa técnica. A defesa política fica por parte dos movimentos sociais e também dos integrantes do PT que irão se manifestar mais tarde em um ato previsto para uma praça aqui de Curitiba. Como eu disse, 2 horas da tarde, no segundo andar daquele prédio aqui da Justiça Federal, Sérgio Moro e Luiz Inácio Lula da Silva estarão frente a frente pela primeira vez desde que a Lava Jato teve início. E a julgar pelo clima que a gente vê na cidade, e apesar disso ser um processo técnico dentro do processo que é previsto na Justiça Federal, o clima é de um duelo, Andresa. Certamente. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. Eu vou começar pegando esse gancho do Ricardo, é exatamente isso. Ao que se espera é a defesa colocando, é um processo técnico, como tem acontecido aí durante toda a Operação Lava Jato, mas que tomou uma dimensão política muito grande, não é? Sem dúvida alguma. Pelo simples fato de ser um ex-presidente da República, o primeiro presidente de extração operária, de um partido que nasceu com as características do Partido dos Trabalhadores. Então, independentemente do objeto em si, da acusação, do processo, a politização quase que se daria como algo, entre aspas, natural. Tornou-se ainda mais política na medida que há efetivamente toda uma ativação intencional por parte do próprio partido, da própria organização, para tentar caracterizar esse julgamento como se fosse um julgamento político contra ele, o ex-presidente que tantas transformações fez para o país. Sim, verdade. Eu concordo com o Rui, eu acredito que pela dimensão de Lula na história do país, não é? Ele ir a uma audiência como essa já seria naturalmente um encontro de natureza extremamente politizada, e pelo fato de que se ele vier a ser condenado pela justiça e eventualmente impedido de vir a ser candidato novamente, o que nós vamos ter como consequência é a possibilidade de outras candidaturas, né, que não a dele, que representariam outros projetos de país. Efetivamente, Lula candidato em 2018 ou Lula não candidato em 2018, você vai ter configurações diferentes para o país que vem na próxima década. Porque hoje as pesquisas demonstram que, se eventualmente ele for candidato, ele teria uma possibilidade muito grande de ser eleito. Pois é, exatamente. Apesar das denúncias, ele aparece ali na frente das intenções de voto, né? Sem dúvida alguma, quando nós temos pesquisas numa época como essa, primeiro, um ano a mais de antecipação da jornada eleitoral, e em meio a tudo isso, pelas características que eu já apontei do ex-presidente, não me surpreende que ele apareça bem posicionado e com chances até de, num segundo turno, vir a ser novamente consagrado presidente. No entanto, nada como você ter o processo formado com as candidaturas colocadas, né? Então, como as intenções de votos para efeito de primeiro turno o colocam com percentual que, quando nós colocamos nas planilhas das votações tidas pelo PT nas eleições presidenciais, desde que ele lá em 89 foi candidato pela primeira vez, as alterações não são significativas, quer dizer, ele estaria dentro de um patamar que foi mais ou menos se consolidando na medida em que essas eleições foram sendo de sucesso para o PT. Há um eleitorado todo em aberto que provavelmente não caminharia por aí. Há uma dose de incerteza muito grande. Impedi-lo, e aí eu queria aproveitar o comentário do meu colega, o professor Wagner, me parece que criaria um risco razoavelmente grande, primeiro porque você estaria dizendo, olha, ele foi impedido, quando um líder operário chega pela primeira vez ao poder, olha o que acontece, e você pode abrir um flanco para candidaturas salvacionistas, oportunistas. Então, talvez seja melhor ele ser candidato e talvez ser derrotado também como candidato, e aí não sobraria discurso. Mas tem uma coisa que, eu não sei se vocês têm percebido isso é mais de percepção pessoal, eu não fiz pesquisa ainda sobre isso. Mas a agenda toda em relação ao presidente Lula é uma agenda muito negativa. Todo dia ele apanha muito na televisão, nos meios de comunicação de massa em geral.
e, curiosamente, ele cresce cada vez mais nas pesquisas. Talvez, isso é uma hipótese para a gente pensar, talvez na sociedade civil, nas mais variadas classes, você começa a ter uma percepção de que existe... Primeiro que o povo acha, em geral acha que a classe política, de maneira mais ou menos generalizada, está envolvida com corrupção. Mas na medida em que se bate tanto num personagem e muito menos em outros, né? Ou a percepção de que a justiça se volta tanto para um e um pouco menos para outros, talvez esteja se criando uma percepção de injustiça para com esse personagem específico. E isso me parece que pode ser uma hipótese explicativa para o seu crescimento nas pesquisas. Não sei o que o... Não tem como ser desconsiderado. Perdão, você quer fazer uma... Não, eu ia dizer, cara, vocês já estão aí traçando o cenário para 2018, que essa é, de fato, uma questão muito importante que está atrelado ao que nós estamos vendo agora, depoimento, a Operação Lava Jato. Mas antes disso, pensando agora para esse momento... Logo mais, o presidente Michel Temer completa 1 ano no poder, em meio aí a tantas reformas, a urgência de reforma. Eu acho que se a gente faz uma retrospectiva a partir do momento que ele se tornou presidente em exercício e depois consolidando em setembro, final de agosto, a presidência efetiva, quando a ex-presidente sofreu o impeachment, ele vem aprovando e mostrando uma maioria razoavelmente sólida para alguém que é um vice-presidente que, pela nossa tradição, não tem qualquer popularidade, mais ainda sofrendo um desgaste do ponto de vista de opinião pública. Ele já começa com uma opinião pública desfavorável e só tendeu a piorar essa situação de lá para cá. E se você me pergunta se eu acredito que essas reformas serão aprovadas, eu diria que sim, acredito que elas venham ser aprovadas. E elas são necessárias, no meu entendimento, como alguém que acompanha esses temas de políticas públicas. Sobre a questão da necessidade das reformas, há diversas controvérsias, né? Existem segmentos na sociedade civil organizada que entendem que são necessárias, mas de uma outra forma, de uma outra maneira, e outros segmentos que entendem que é a mera imposição de perdas a setores menos favorecidos, né? Então, acho que tem várias postulações. Agora, no seu entender, são reformas necessárias? Eu, tecnicamente, não sei te dizer, eu não conheço o direito previdenciário e as contas da Previdência, onde também há muitas controvérsias, ao mesmo tempo em que você tem outras questões, outras reformas, outras medidas que setores que não são hoje hegemônicos no debate brasileiro, que acham que são importantes. Por exemplo, sei lá, a auditoria da dívida pública, sim, por exemplo, é uma outra questão, mas que não passa pela agenda do atual Congresso Nacional. De fato, o Michel Temer tem uma popularidade baixíssima, né, das mais baixas, acho que desde que se começou a aferir popularidade nesse país, talvez no final meados dos anos 80, com o presidente Sarney, até hoje, acho que talvez seja o recorde de baixa popularidade. No entanto, tem maioria na Câmara dos Deputados e tem talvez uma posição bastante ou razoavelmente confortável no Senado para aprovar essas reformas. Então, eu acompanho o Rui, eu acho que elas muito provavelmente deverão ser aprovadas. Vou até acrescentar, se falou essa questão da baixa popularidade, que a pesquisa Barômetro Político mostra exatamente isso. Foi perguntado aos brasileiros se o país estaria no rumo certo, 90% disseram que não. A que se deve essa percepção? Pois é, eu preferia não comentar porque eu desconheço rigorosamente essa em particular do Barômetro. Tá. Mas a que eu tenho acompanhado em geral, do Ibope, Datafolha, né, elas convergem em muitos aspectos. Mas, sem dúvida alguma, a forma como as perguntas são feitas, se nós pensamos, quando nós relacionamos popularidade dele, como se posicionam as pessoas em relação à reforma da Previdência, reforma trabalhista, se vê, por um lado, um desconhecimento grande, mas, por outro, até respostas paradoxais que as pessoas dão em função de uma estruturação de perguntas que eu coloco um pouco em dúvida, não sobre a lisura delas, mas do ponto de vista técnico, sobre o encadeamento das mesmas e a possibilidade da gente colher aí bons resultados para utilizá-las como um roteiro, como um apoio para, efetivamente, comentários, né? Então, eu digo o seguinte, num regime democrático, independentemente da popularidade de um governante, os recursos dados pela Constituição o autorizam a encaminhar essas matérias, por polêmicas que sejam, e submetê-las à apreciação do Congresso. E vai caber a esse Congresso bicameral a última palavra se aprovará ou não as mesmas. Agora, que peso tem aí o fato de muitos líderes de partidos estar, alguns como réus até nesse processo aí da Lava Jato, serem denunciados nesse processo e aí à frente, né, de importantes decisões para o país, Wagner? Eu acho que tem diversas variáveis aí. Uma delas é essa que você coloca. A outra questão é que nós estamos nos aproximando do período eleitoral, né? Nós temos aí
coisa de 1 ano e pouco para esses parlamentares se reapresentarem para a sociedade, para o eleitor, não é? Existe uma questão que é muito prática e muito pragmática, que eu imagino que cada parlamentar, como indivíduo, como pessoa física, deve imaginar, que é o fato de que ele precisa desesperadamente se reeleger, se eventualmente ele está incriminado, ele está denunciado, enfim, porque a questão do foro privilegiado ainda é importante, embora a gente tenha tido agora recentemente votação nesse sentido. E eu acho que existe a questão da legitimidade mesmo perante as ruas, perante a sociedade, não é? Tenho a impressão de que tanto a reforma trabalhista quanto a reforma previdenciária são aquelas que, digamos, direto e indiretamente, as pessoas percebem, conhecendo mais ou menos tecnicamente essas questões, e a grande maioria conhece muito pouco tecnicamente, mas as pessoas têm a impressão de que vão mexer no bolso delas. Então, a sociedade civil olha para o parlamento, vê esses políticos incriminados ou denunciados conduzindo esse processo, eu acho que está havendo um descasamento muito grande entre as ruas e o parlamento. Né? Essa frustração tende a aumentar e talvez o resultado, a gente está aqui fazendo pura conjectura, mas talvez o resultado não só da eleição presidencial do ano que vem, mas da eleição para a composição dos parlamentos, seja bastante imprevisível, exatamente. Pois era isso que eu ia colocar, então, que nós estamos percebendo aqui que tudo está interligado. Então, a aprovação ou não dessas reformas também pode ditar o rumo aí para as eleições de 2018. Com certeza. Acho que sim, mas eu só gostaria de fazer uma observação em relação a esse descasamento, né, que o meu colega Wagner observou muito bem. De fato, existe. No entanto, o curioso é que, do ponto de vista das informações objetivas a respeito das contas públicas do Brasil, a respeito das políticas públicas desenvolvidas pelos diferentes ministérios, puxa, eu diria que a transparência no Brasil aumentou tremendamente e permite que nós possamos monitorar com razoável acuidade as condições em que se encontra o Tesouro brasileiro, o andamento das políticas públicas brasileiras e, no caso específico das propostas trabalhista, previdenciária, elas estão razoavelmente bem explicadas até mesmo nos portais online para a consulta dos interessados. Então, assim, o descasamento existe, eu concordo, mas acho também que é uma obrigação dessa cidadania nossa mais esclarecida, e isso deu a aumentar muito, e sobretudo de 2013 para cá, como conversávamos um pouco antes do programa, tomar frente e realmente procurar se informar, porque o que me parece é que numa democracia, sobretudo quando estamos debaixo de uma controvérsia muito grande como a que vivemos no momento, o mais importante é a serenidade e tentarmos fazer uma análise objetiva sobre as coisas que estão em tramitação e sendo submetidas à deliberação do Congresso Nacional. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui na conversa e a gente volta já. Esse debate, já conversamos sobre o atual cenário político do Brasil. Com a gente, o cientista político Rui Tavares Maluf e o sociólogo Wagner Iglesias. Retomar um pouquinho, então, esse curso da Operação Lava Jato, né? Como investigar e punir tantos políticos sem comprometer o nosso sistema político? É muito difícil isso. Eu acho que já existe uma reação, você vê no sistema político, você vê dentro do Supremo Tribunal Federal, uma reação no sentido de que, se você passar uma régua, por exemplo, qualificando Caixa 2 como algo que equaliza os políticos e penaliza todos eles, provavelmente vai sobrar muito pouca gente, né, no atual quadro político partidário brasileiro. Obviamente, ninguém é favorável à corrupção, né, a corrupção deve ser, obviamente, combatida, mas é importante também levar em conta o argumento destes que dizem que alguma razoabilidade, algum tipo de diálogo, não sei se essas são as melhores palavras, mas enfim, deva ser estabelecido para que a gente não passe, né, o trator por cima do sistema político como um todo, porque depois, sem, né, as instituições e sem os políticos, sem as lideranças, que bem ou mal são as nossas lideranças que nós elegemos, que se fizeram ao longo de décadas, sem esses personagens, o que vem depois, né? Num cenário de terra arrasada, você cria as condições perfeitas para o salvacionismo, né? Para os sebastianismos, para o surgimento de lideranças que ninguém pode prever quais serão as suas atitudes
depois. E agora, como recuperar essa confiança nas nossas instituições, nos políticos, nos partidos? Pensando, a reforma política seria um caminho para melhorar a qualidade da nossa política, Rui? Olha, primeiro se fala em reforma política há muito tempo. Praticamente desde que nós recuperamos o processo democrático, e pouco tempo depois dessa atual Constituição ter sido promulgada, já havia esboços, algumas iniciativas de mudanças e algumas pontualmente foram ocorrendo. E temos aí, então, uma possibilidade razoavelmente grande de algumas mudanças ocorrerem e elas têm que ter, para entrar em vigor ainda em 2018, como data limite, outubro agora desse ano. Mas eu não acredito que em si mesmo os temas que aí estão têm o condão sozinhos de fazer uma mudança muito grande. Eu acho que é uma interação entre, eventualmente, propostas que viriam, uma vez sendo aprovadas, referendadas popularmente para que a população pudesse entender e se posicionar sobre o significado das mesmas, embora eu tenha dúvida que isso vá ocorrer, certo? Com uma sociedade mais ativa, mais protagonista. Não esperarmos apenas que a classe política, como a gente costuma chamar aqueles que vivem da e para a política, indique todos os caminhos. Mas tem essa percepção de que a sociedade vem mudando nesse sentido? Eu acho que... O eleitor... Nós até estávamos conversando isso. Eu acho que hoje se fala muito mais de política no Brasil, no cotidiano, do que se falava talvez há 10 anos atrás. Muito mais gente que não entendia ou não se interessava pelo assunto buscou entender alguma coisa. Claro que existem percepções muitas vezes equivocadas, né, incompletas, enfim, mas se fala mais. Eu acho que existe um protagonismo maior, né, de segmentos da sociedade civil em relação a se interessar. Isso que o Rui estava dizendo, que os dados, por exemplo, de transparência, de prestação de contas públicas, são muito mais acessíveis hoje do que há 10, 15, 20 anos atrás, é verdadeiro. Né? Talvez nós não tenhamos ainda uma cultura como cidadãs e cidadãos de acessá-los, mas essa cultura precisa ser criada. Não é? Como criar essa cultura? Eu acho que vai desde uma reforma educacional. Essa resposta é muito clichê. Desde uma reforma educacional, digamos assim, com a criançada, com a garotada, até um esforço nosso, né, como formadores de opinião, para sempre estarmos batendo nessa tecla de que é importante que os cidadãos se interessem mais. Nós temos uma cultura política, boa parte de nós brasileiros, de irmos a cada 2 anos às urnas, votamos, apertamos as teclas, o verde confirma e voltamos para casa e para a nossa vida privada. E depois nos portamos como se nós não tivéssemos mais nada a ver com aquilo. E temos a ver, né? A política tem que ser exercida no cotidiano e não só pontualmente no momento da eleição. É um longo caminho, mas a gente tem que trabalhar para que ele seja percorrido. Não há receita pronta, né? É um esforço conjunto, tanto da classe política, mas a sociedade tem que assumir esse protagonismo maior. Agora, diante de tudo que a gente está assistindo dessas denúncias, vocês acreditam numa mudança nessa troca aí de favores, uma mudança na relação entre empresários e políticos? Bom, isso... Claro que tem um pouco de mudança, possibilidade real, a depender do como o sistema de financiamento eleitoral vier a ser desenhado ou mantido. Então, claro que isso, de certa maneira, pode mudar. Mas não elimina por completo, ainda que nós continuemos a impedir que o empresariado diretamente contribua. Ele tem formas indiretas de fazer essa contribuição através de pessoa física. Rigorosamente falando, a engenharia político-institucional, ela pode condicionar muitas coisas nas relações de troca de favores, mas a cultura política joga um papel também muito grande. E isso volta ao que a gente acabava de comentar a partir da pergunta que você nos colocou. É uma mudança mais ampla que a sociedade tem que fazer e ela tem que entender que ela é sujeito também dessa mudança. Eu acho que esse é um problema, a questão do financiamento privado de campanhas eleitorais que todas as democracias liberais enfrentam no mundo todo. Não é? Os Estados Unidos sempre estão, estou dando um exemplo, sempre tentando alterar sua legislação para poder aperfeiçoar um mecanismo pelo qual o grande capital, os empresários possam investir, mas que isso não introduza uma desigualdade na competição eleitoral, né, entre candidatos que recebem e aqueles que não recebem, ou que recebem menos recursos. Eu diria que a desigualdade não está só na competição entre os candidatos. A desigualdade, quando a influência do dinheiro é muito grande na política, se dá entre nós, cidadãos, né, sociedade civil, porque aqueles que têm muito dinheiro para colocar no sistema político-eleitoral vão ter o atendimento das suas demandas, que são legítimas, tanto quanto as dos outros grupos, vão ter esse atendimento concretizado de uma maneira muito mais fácil do que nós, que não temos capacidade de financiar os processos eleitorais. Então, a desigualdade introduzida
por essa relação meio promíscua entre público e privado, entre o dinheiro e a política, ela se dá tanto entre as candidaturas quanto entre nós aqui que estamos na sociedade civil e que também temos as nossas demandas e gostaríamos de vê-las atendidas. Só para completar, é tão difícil isso que o novo presidente da França, Emmanuel Macron, que toma posse no próximo domingo, diz que uma das suas energias será devotada para fazer mudanças no sistema político e admite a possibilidade que essa matéria venha a ser objeto de alterações, como também a do processo eleitoral, introduzindo lá o voto proporcional, exatamente pelo que aqui nós colocamos hoje um pouco sob suspeição. Agora, o que esperar aí dos próximos capítulos? É possível ser otimista? Eu acho que sim. Eu acho que nós vamos passar o dia de hoje, a tarde de hoje, durante algumas horas, todos nós, digamos assim, no escuro, sem saber o que está se passando nessa audiência entre o juiz Sérgio Moro e o ex-presidente Lula. Não é? Eu acho que o desfecho desse encontro, por volta das 18 horas, talvez, imediatamente depois nós vamos ter aí uma guerra de narrativas, uma construção de realidades, de discursos, etc., e que eu acho que vai ser fundamental para os próximos capítulos e para o que vai se desenrolar já nas próximas horas de hoje, amanhã e nas próximas semanas. Eu tenho a impressão e espero que a operação continue chegando a outros políticos também, que estão também denunciados, né? Que ela não se resuma a esse ou aquele político, né? Se a questão da corrupção é tão importante, ela tem que o seu combate tem que ocorrer sem que se faça distinções. Unir a todos igualitariamente. Agora, é um fato também, né, que a mesma Operação Lava Jato, que de certa maneira vai ajudando a gente a concluir o programa, ela acabou, de uma certa maneira, atingindo a todos. Pode ser que ainda do nível da investigação do processo, algumas outras estejam no início, mas eu diria até que um pouco também da força eleitoral hoje do ex-presidente Lula se deve, não só por ele ter sido muito atacado, mas porque uma parte do eleitorado, eu não estou generalizando, mas uma parte do eleitorado também ficou com a expectativa. Mas olha lá, todo mundo está no mesmo barco. Aécio Neves, gente do PSDB de maneira geral, enfim, houve uma generalização para a classe política, o PMDB todo, é como vocês colocaram aí, né? Se for colocar ali na balança, vai então fala, sobrar muito pouco. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.